Boa tarde, pessoal. Eu sou o Otávio, sou gerente comercial da Hartbau e vou falar um pouquinho agora sobre soluções modulares de suportação e fixação para projetos inovadores, né? E vou mostrar primeiro um videozinho para vocês conhecerem um pouquinho da estrutura da Hartbau. Então, como eu falei, a Hartbau é uma empresa aqui de Joinville, Santa Catarina, né? Tem 14 anos de história já, e nesse tempo a gente se posiciona no mercado como uma empresa especialista em sistemas modulares de suportação e fixação para a indústria. Nossa missão como empresa é conectar os nossos clientes com soluções inovadoras e sustentáveis, né? Até então a gente tinha como desafio disseminar o conceito da solução modular, né, e os benefícios que ela traz para o mercado. E desde o ano passado, então, a gente modificou um pouquinho a nossa missão e a gente tem como missão hoje atualizada essa questão de conectar clientes com soluções inovadoras e sustentáveis. A gente fica aqui em Joinville, é a nossa matriz, nosso estoque, é onde a empresa foi fundada, e ainda tem um escritório comercial em São Paulo que atende todo o resto do país. Para começar a falar um pouquinho de suportes industriais e as soluções que a gente traz para o mercado, é importante a gente definir o que são suportes e suportação industrial, né? Então, suportes são sistemas de fixação ou apoio de tubulações, eletrocalhas, leitos, luminárias, né? E elas podem ser utilizadas em diversas disciplinas, né? Então, a disciplina de elétrica, de incêndio, hidrotécnico, gases, líquidos, HVAC, sistemas de utilidade, sistemas de transmissão de matéria-prima, por exemplo, para máquinas injetoras, que é um mercado que faz muito sentido com a feira, né? Aqui algumas fotos de alguns produtos nossos, algumas soluções nossas aplicadas em clientes no Brasil. E dando sequência na questão da suportação, os suportes, qual que é a função dos suportes, né? Então, as principais funções é estabilidade estrutural, proteção contra danos físicos, distribuição uniforme do peso, acomodação de movimentos térmicos e a facilitação de expensão e manutenção. E falando um pouquinho, agora que a gente sabe um pouquinho o que é o suporte e a suportação industrial, a gente coloca algumas perguntas de reflexão, né? Hoje a Hartbau, ela atende clientes, tanto cliente final, engenharia e projetistas que são contratados pelo cliente final para fazer os projetos, atende também os instaladores, as construtoras que executam esses projetos para o cliente final. E a realidade quem é o responsável, né, por esses suportes, pelo dimensionamento, quem define, quem dimensiona isso, quando esses suportes que são pensados por alguém têm a necessidade de ser certificados e homologados, e a má instalação desses suportes pode afetar ou não um sistema, por exemplo. Então, imagina que eu tenho um projeto de incêndio, onde um projetista foi lá e calculou toda a questão das tubulações, a questão das bombas, por exemplo, que vão alimentar esse sistema, mas não gastou tempo e energia pensando na suportação. Isso pode ou não trazer um impacto para a minha obra. E qual a importância de utilizar, então, materiais de qualidade, principalmente quando se pensa em segurança e ambiente de trabalho. Então, quando eu não penso na suportação e nos suportes industriais o devido cuidado e carinho que eu deveria ter, isso pode ter uma consequência bastante grande para minha fábrica, seja no momento que ela está sendo construída, mas principalmente no momento depois de tempos, quando ela está rodando já, né? Então, esse aqui por exemplo, um exemplo que a gente pode ter num sistema de incêndio que eu comentei. Então, se gastou bastante tempo pensando na tubulação, nas bombas, nos bicos de sprinkler, por exemplo, mas um sistema de essas tubulações e esse projeto ele pode ser todo colocado em xeque numa situação, por exemplo, quando ela precisa realmente ser acionado, né? O sistema precisa realmente funcionar. Se a suportação e como essas tubulações foram fixas na estrutura do prédio não for bem
cuidado, ele pode causar grandes danos para a empresa. E ainda falando um pouquinho da realidade, então, como eu falei, hoje no Brasil, a questão dos suportes, eles não são vistos e dado atenção como deveriam ser, eles são uma subtarefa. O projetista, ele, na maioria das vezes, não especifica os suportes no detalhe. O cliente final, ele não bota luz sobre esse tema dentro de todo o escopo de um projeto, de uma obra, e ele deixa toda essa responsabilidade para o instalador, né? Então, o instalador que vai trabalhar com poucas informações de um projeto vai ter que executar essa obra baseado na sua experiência. E como eu falei, então, aqui a gente tem a realidade dos projetos. Na maioria das vezes, as informações e indicações que tem nesse projeto não são bem claras, né? Então, podem gerar diversas dúvidas para o instalador, ou quando são especificados os suportes, eles são mal especificados na maioria das vezes, né? Então, são soluções que utilizam materiais inapropriados ou soluções que são caras e complexas. E uma vez que a gente tem um projeto que é mal especificado, né, e fica sob a responsabilidade do instalador, o cliente final também não olha com carinho esse tema, esse escopo, essa é a realidade que a gente acaba encontrando no mercado. Então, suportes que têm baixa vida útil, né, esse aqui é num shopping da cidade, shopping novo e com pouco tempo de uso, o suporte da tubulação está totalmente comprometido, botando em xeque todo um sistema. Aqui, soluções que a gente vê também. Então imagina, tu está gastando muito dinheiro, teu cliente final vai fazer uma grande obra, vai investir um grande valor nessa obra, e por não especificar os suportes e por tu não cuidar com carinho desse tema dentro do teu projeto, o instalador algumas vezes pode utilizar soluções totalmente equivocadas, né, e que vão comprometer todo um sistema. Aqui, da mesma maneira, redes de incêndio, que nem comentei antes, com componentes fazendo funções que não são as funções para as quais eles foram projetados, né? Aqui, suportes, por exemplo, na esquerda a gente tem uma foto de um suporte onde deveria ser um patins deslizante para compensar a dilatação térmica de uma tubulação, e hoje essa tubulação já está apoiada sobre o suporte de maneira totalmente equivocada. Na direita a gente tem uma fotinho, a gente brinca que esse aqui é um suporte Wi-Fi. Na verdade, o suporte não está apoiado em lugar nenhum, está no ar e ele está fixo na tubulação. Quem está fazendo toda a suportação é a tubulação, né? E essa é uma foto de uma solução que vocês podem ter quando vocês trabalham em parceria com a Hartbal. Então, a Hartbal, por ser uma empresa especialista em suportação, a gente joga a luz para essa disciplina, para esse tema, né? E permite com que os clientes, os projetistas e os instaladores enxerguem as vantagens e os benefícios que eles podem ter quando usam soluções modulares com tecnologia, segurança. A Hartbal acaba atuando em todos os segmentos possíveis, né? Então, grandes segmentos como usinas hidrelétricas, indústria petroquímica, onshore, offshore, data center hoje está muito em alta, né? Indústria alimentícia, hospitais. Então, são segmentos que a gente acaba atuando. A indústria plástica também, a gente tem grandes clientes, já fez grandes projetos e faz muito sentido trabalhar com soluções modulares. Aqui a gente tem alguns clientes da Hartbal, né, clientes na verdade com renome mundial, mas muitas obras que a gente fez aqui no Brasil, como a Scania, a Steel, a BASF, BMW, Sulzer, a Van, por exemplo, John Deere, Caterpillar, são alguns dos clientes que a Hartbal atende há alguns anos. E quando a gente fala de suporte, a gente pensa muito em produto, mas a solução da Hartbal ela começa muito antes do produto. A gente vai ver no próximo slide que a gente tem todo um ciclo de vida de projeto. Um dos grandes diferenciais da Hartbal que a gente apresenta para o mercado é a nossa engenharia. Então a gente tem um corpo técnico que tem um know-how e capacidade técnica especializada em soluções de suportação. Tá? Então quando a gente soma esse know-how da Hartbal sobre suportações, junto com os softwares que a gente utiliza, os plugins que a gente tem disponíveis para fazer os projetos, a gente consegue entregar para o mercado suportes e desenvolvimento de projetos de empresas para engenharias, clientes finais e instaladores. Esse aqui é um exemplo de trabalho que a Hartbal faz. Então, por exemplo, a gente recebe do cliente final o projeto, né, o encaminhamento das tubulações, seja a disciplina que for, né, pode ser utilidades, pode ser alimentação de máquinas, né, pode ser incêndio, e a gente faz todo o estudo de engenharia, então, dimensionando os suportes, posicionando esses suportes em planta, para que o cliente tenha
isso já modelado, se for necessário, em 3D, né, utilizando a metodologia BIM, por exemplo. No caso de um projetista, ele consegue entregar um projeto mais completo para o cliente final, como vantagem de ter um projeto detalhado a nível de suportação, e que se lá na frente ele precisar fazer alguma mudança de layout, alguma alteração na sua fábrica, ou alguma manutenção, ele tem tudo isso detalhado já em 3D, e esse é um serviço que a gente entrega para o nosso mercado através da nossa engenharia. Aqui mais umas fotos, né? A gente consegue ver a suportação toda posicionada então no projeto, tá? Desde as abraçadeiras, os perfis, todos os componentes são detalhados e posicionados em projeto, dando para o cliente final a garantia que a parte de suportação foi bem pensada e bem projetada na sua obra. Essa foto é uma foto bem legal, uma foto na Steel, um grande cliente nosso. Ela foi toda projetada, a fábrica foi essa planta, né, esse prédio da Steel foi todo dimensionado em 3D, né, utilizando, como eu falei, a metodologia BIM também. Então, cada um desses componentes tinha todo o detalhe do componente dentro do projeto. E aqui do lado direito, então, a gente tem essa obra executada na prática. Dá para ver que todos os suportes, né, foram pensados e compatibilizados, né, para que mais de uma disciplina fosse alojada sobre esse suporte, trazendo, mesmo tendo uma grande volume de tubulação, né, a gente está vendo que a parte da suportação e até o ambiente, a estética ficou bem bacana mesmo. Então, como eu estava falando, mais do que o produto, a Hartbau entrega para o mercado um ciclo de projeto, né? Então, que começa desde o estudo, o conceito, planejamento, cálculo, detalhamento feito pela nossa engenharia, junto com o cliente, com o projetista ou com o instalador, né? Depois a gente pode entregar para esse cliente os suportes pré-montados, se for de interesse dele. A gente tem também uma preocupação bastante grande com questão logística, né? Então a gente mantém um estoque, apesar de trabalhar com materiais importados, a gente tem um estoque hoje no Brasil bem robusto para atender a maioria dos clientes de pronta entrega. E também tem a questão de instalação. Então hoje a gente está se posicionando no mercado como uma empresa que pode apoiar o cliente na instalação, mas se for de necessidade do cliente, a gente capacita o time dele, faz todo o treinamento necessário para que o cliente saiba utilizar os nossos materiais. Então, dito isso, quais são os principais benefícios de usar suportes modulares, né? Então a gente tem desde agilidade e flexibilidade na montagem. Então todos os nossos materiais eliminam totalmente a necessidade do uso de solda, por exemplo, para a fabricação e para a construção dos suportes. Esse é um ponto que é bem importante. Com essa redução, a gente consegue reduzir também o tempo de instalação, né? A gente tem uma padronização, um suporte vai ser exatamente igual ao outro. Tem todos os produtos que são homologados e certificados. Então, cada um dos componentes utilizados para a fabricação do suporte possui uma certificação, uma ficha técnica, trazendo então segurança no ambiente de trabalho, alta qualidade, maior vida útil, e todos os componentes então são ou galvanizados eletrolítico ou com a tecnologia HCP, que é uma alta proteção contra a corrosão, ou ainda em inox. Como principal benefício, então, a gente tem suportes modulares aumentam a performance de instalação em até 80% do tempo de aplicação. Aqui a gente tem uma imagem que a gente traz, que é uma imagem de uma indústria, né, um cliente que a gente estava trabalhando, né, então a gente foi chamado para visitar esse cliente, e esse cliente ele teve que desenvolver, né, na verdade, toda a parte de suportação do lado esquerdo não foi pensada, não foi gasto tempo e energia para fazer essa questão dos suportes, né, para pensar no projeto de suportes. Eles foram crescendo, foram botando novas tubulações, novas disciplinas passando, e agora ele tinha como objetivo ter uma central que alimentasse todas as máquinas injetoras, né, uma central de alimentação dessas máquinas, e ele não tinha espaço físico. Ou seja, ele teve que desistir e abortar o projeto porque o investimento que ele teria que fazer era bastante grande, né? E isso mostra então a importância quando a gente consegue pensar na parte de suportação já no início de uma fábrica, nos primeiros momentos, né? Gastar tempo e energia com esse escopo. Isso traz a possibilidade de quando tu vai precisar ampliar, fazer novas alterações no teu layout, por exemplo, haja espaço e os próprios suportes possam permitir que tu faça esse tipo de ampliação
sem grandes investimentos. E esses tipos de benefício a Hartbau consegue trazer para os clientes que trabalham com a gente desde o início do projeto das suas fábricas. Então a Hartbau ela não é fabricante de suportes, a gente é parceiro exclusivo de algumas marcas internacionais. A gente está falando muito de suportes, perfis e abraçadeiras, que é a Cicla, uma marca alemã, tá? Que a Hartbau é parceira há bastante tempo. A gente vai falar um pouquinho do Gripple. Também faz sentido mostrar para vocês que a gente é parceiro também da Rio Big e da Keco, que são marcas que trazem a tecnologia de stud welding. A Hartbau fornece muito para a indústria naval. Aqui em Itajaí está sendo fabricado algumas fragatas e a gente tem fornecido esse sistema de solda com os studs também para esse mercado, mas também a gente começa a ver cada vez mais no mercado os stud bolts, né? Steel deck, utilizar também essa tecnologia. E na questão da Geberhard, a gente tem soluções para emenda de dutos de ar, né, com alto índice de estanqueidade. Então a Cicla, basicamente as fotos que a gente viu até agora são produtos Cicla, são produtos que são perfis, né, e abraçadeiras e outros componentes que permitem que a gente monte o suporte da maneira que a gente queira. A gente brinca que esse suporte é tipo um Lego, então com poucos componentes tu tem a flexibilidade para montar um suporte que vem do chão, um suporte que vai na parede, um suporte que vai no teto, na necessidade que tu precisar, tá? A gente tem 2 videozinhos aqui que vão exemplificar um pouquinho isso. Então essa é a linha Precix, tá? É uma linha que a Hartbau utiliza para suportes para tubulações menores, né? Ela tem uma capacidade de carga média, então tubulações de ar comprimido, tubulações até 4, 3 polegadas, ela vai bem, tá? É um produto que vocês viram com poucos componentes, te permite fazer uma montagem bem complexa, tá? E o que é bacana, tu não precisa vocês dimensionar esse tipo de suporte, tem um corpo técnico, então que apoia vocês, a nossa engenharia, apoia vocês nesse desenvolvimento da solução de acordo com a tua necessidade, com a tua realidade. Então cada projeto encara como um projeto, né? Depois a gente vai ter a linha do Ciframo, também uma linha da Cicla, né? Então são perfis mais estruturais, mais robustos, eles são aplicados em soluções que exigem uma capacidade de carga maior, tá? Então eles são substitutos de vigas tradicionais, por exemplo uma viga I, uma viga W,
e novamente eu consigo montar com poucos componentes ou qualquer suporte que eu quiser, sem a necessidade, por exemplo, de fazer nenhum tipo de solda, pintura ou galvanização desses componentes. A gente tem um videozinho aqui também que vai mostrar isso aqui. Poucos componentes, a gente tem uma base, a gente tem um perfil, né, que a gente vende em peças de 6 metros, que pode ser cortada no tamanho que o cliente precisa. Depois a gente tem ângulos conectores, ângulos articulados e toda a fixação feita desses componentes com apenas um parafuso, que também é um parafuso com alta tecnologia, é um parafuso auto-roscante que te permite fazer o ajuste milimétrico da posição que tu precisa de cada componente de maneira muito fácil. Falando um pouquinho do outro produto, então a gente tem o Gripple, tá? O Gripple é um sistema autotravante de cabo de aço. Ele trabalha com um componente que o Gripple é essa pecinha aqui, são cunhas opostas que existem dentro desse produto. E ele é um produto que substitui, por exemplo, barras roscadas ou vergalhões, né? Então, ao invés de trabalhar com porca, contra porca, grampo, balancim, fazer alinhamentos desses componentes, tem um único produto que te traz garantia, te traz segurança, né, e qualidade no tempo de instalação, reduzindo muito, inclusive, o tempo de instalação. Vou mostrar um videozinho também aqui. Você sabe o que é um Gripple? É um dispositivo patenteado para o travamento de cabos de aço, especialmente adaptado para sistemas de suspensão. Seu mecanismo de autotravamento não somente fixa o cabo metálico, mas também permite realizar o nivelamento na instalação de forma prática e fácil. O dispositivo Gripple faz parte de um kit composto por um terminal de fixação e um cabo com alma de aço, especialmente desenvolvido para este kit, homologado pelo Inmetro e com certificações internacionais de qualidade. Você pode definir o terminal de acordo com o seu tipo de fixação necessária: lajes de concreto, vigas de aço ou qualquer outro tipo de material. O kit Gripple é fornecido no tamanho desejado para a instalação, facilitando o processo de escolha pelo instalador, agilizando toda a logística. Após receber os kits, é só instalar. É fácil, rápido e funcional. Economize até 80% do tempo de instalação. O kit Gripple é adequado a uma variedade de suspensões e instalações para serviços elétricos, mecânicos e de tubulações, sendo uma alternativa inteligente e segura para substituir as tradicionais barras roscadas. É fácil, rápido, leve e não ocupa espaço. É também resistente à corrosão por ser fabricado na composição de 97% de zinco e 3% de alumínio. E possui um fator de segurança de 5:1, totalmente funcional e eficiente. Mais um produto então que a Hartball traz, mais uma solução tecnológica, né? Mais uma inovação, um produto sustentável que a Hartball traz para o mercado com o objetivo de conectar ela com os nossos clientes, né? Então, como foi mostrado no vídeo, o Gripple, ele é um sistema formado por um terminal, né? Que eu vou fixar ele na estrutura do meu prédio, por exemplo. Pode ser uma laje de concreto, pode ser uma estrutura metálica, pode ser teto de gesso, por exemplo. Para cada situação, a gente tem um modelo de terminal que faz sentido e permite essa conexão. Tá? Depois ele vem o cabo, né? E esse cabo a gente pode cortar no tamanho que o cliente precisa, a partir de 1 metro, precisa de 2 metros, 3 metros. Quanto maior o pé direito do prédio, mais eficiente é o produto, né? Imagina se você tiver que trabalhar com barras roscadas, por exemplo, a partir de 3 metros, você já tem que trabalhar com emenda de barra roscada, né? Nesse caso, você trabalha com cabo único. E o Gripple em si, então, que é essa pecinha aqui, esse é um dos modelos, né, que a gente tem como opção do Gripple. A ideia dele é fazer um laço e laçar o que tu precisa aqui embaixo, né? Trabalha com cunhas opostas, que nem eu te falei. E a gente tem com diversos tamanhos, diversas capacidades de carga, né?
Então, o primeiro parte de 15 kg, com um cabinho de 1 milímetro, 2 milímetros, que é o cabo que a gente mais vende, para 45 kg, depois a gente tem para 90 e chega até 325 kg, tá bom? Lembrando sempre que essa capacidade de carga, ela possui um fator de segurança de 5:1. A gente dimensiona, por exemplo, o gripple de 45 kg para cargas máximas de 45 kg. No entanto, ele só teria qualquer tipo de rompimento do cabo com mais de 225 kg. Então é um produto altamente com garantia, né, de execução. Então tu não fica refém, por exemplo, de uma barra roscada que tu não sabe a origem, por exemplo. Hoje em dia, cada vez mais a gente vê barras roscadas chinesas, que a gente não tem muita a questão de garantia, por exemplo, ou de certificação. O sistema de cabo de aço, que a gente trabalha com presilhas, tu fica refém do instalador, de quanto que ele vai apertar aquelas presilhas. Então aqui é um sistema altamente seguro. Aqui é um exemplo, não sei se vocês conseguem enxergar, mas é um comparativo de 150 barras roscadas M10 de 2 metros contra 150 kits do Gripple XP2 LG de 2 metros, né, que é o produto substituto. Então a gente já contém uma grande diferença no peso desses Gripples, né, comparado com a barra roscada. Então as barras roscadas pesariam algo em torno de 150 kg, enquanto o mesmo volume de suportes pesariam apenas 8 kg, né? Então tu tem um alívio de massa e de peso muito alto na estrutura do teu prédio a partir do momento que tu acaba utilizando o Gripple. E como outra vantagem, a gente destaca sempre a questão da diferença do tempo de instalação, né? Então, trabalhar com barras roscadas desse tamanho e fazer toda a instalação com os diversos componentes, alinhamento, nivelamento, a gente estima hoje, baseado numa experiência de um cliente nosso, algo em torno de 10 horas. Com o Gripple, a gente consegue executar o mesmo trabalho com 2 horas. Tá? Então, é um produto altamente eficiente, é um produto que não é caro, é mais barato que a barra roscada, e a gente comenta que geralmente o cliente, o instalador que acaba conhecendo essa solução, ele não quer saber mais de outro produto, tá? O Gripple então pode ser aplicado desde sistemas de HVAC, né, climatização, dutos de ar, né, pode ser aplicado em sistemas de elétrica, instalações de elétrica, instalações de iluminação, né, comunicação visual e assim por diante. Aqui são os outros modelos de Gripple, então a gente tem mais de um modelo, como eu falei, desde o de 15 kg até o de 325 kg. Tem esse outro Gripple aqui que a gente viu no vídeo, que ele utiliza junto com perfis, então geralmente para apoiar leitos, né, eletrocárias, por exemplo, é bastante comum, e os diversos modelos de terminal aí, de acordo com a estrutura do prédio onde vai ser executada a obra. Agora, para finalizar, a gente tem aqui algumas fotos de soluções nossas aplicadas aqui no Brasil. Então, algumas instalações, né, aqui, tubulações plásticas. Isso aqui é uma obra da Tigre, lá em Escada, né? Então, suportação já feita toda desde o projeto, a partir da Hartbau, até o treinamento do time que executou a obra lá em campo. Aqui a gente vê muito isso na indústria automotiva. Esses cavaletes são bem comuns também para alimentação de máquinas, né, próximas de injetoras, por exemplo. Então tem todas essas descidas de ar comprimido, descidas de elétrica. Então é um cavalete que pode ser montado com soluções modulares, ao invés de ter que fazer um suporte que nem esse, com solda, né, que tu tem que apoiar de uma maneira que não foi prevista para isso. Então a gente ajuda o cliente a pensar como vai ser o apoio tanto no teto como no chão. Pode fazer isso na altura que o cliente precisa também, tá? E por ser modular, a gente possibilita depois, agora eu preciso descer mais uma tubulação. Tu tem essa possibilidade de usar o mesmo cavalete, apenas com alguns componentes, sem precisar furar, sem precisar soldar uma nova abraçadeira, tu já consegue preparar esse suporte para receber mais tubulações. Aqui instalações mecânicas, hidráulicas, né, a gente consegue ver mais de uma disciplina. Então o tubo vermelho, o tubo de incêndio, aqui embaixo tem eletrodutos, tem a parte de dados também. Então esse suporte todo, como foi fixado essas tubulações, né, e compatibilizado essas disciplinas, são soluções bem comuns e frequentes que a gente encontra na indústria e a gente consegue ajudar os nossos clientes. Centrais de água gelada, por exemplo, também são utilizadas. Então, ora utilizando os materiais do Ciframo para capacidade de carga maior, mas se não for necessário, a gente consegue usar os materiais da linha Precix também, tá? Abraçadeiras com isolamento para centrais de água gelada, né? Também temos esse produto. Plataformas industriais também a gente consegue montar com os componentes. A gente tem bases de neoprene, por exemplo, que podem ser utilizadas em tetos onde não pode haver furação por questão de
impermeabilidade, por exemplo, a gente tem essas bases também disponíveis aí para os nossos clientes. A questão de chillers também, então estruturas para fixar e apoiar os chillers em cima dessas estruturas, a gente também consegue desenvolver, tá? Com todos os produtos e todos os suportes desenvolvidos pela Hartbau, se for necessário, a gente consegue fazer todo um estudo de memorial de cálculo também e entregar isso para o nosso cliente. Redes de incêndio, né? Que a gente comentou, desde abraçadeiras tipo gota, então a gente tem diversos modelos de abraçadeiras, né? Abraçadeiras isoladas, abraçadeiras tipo gota, abraçadeiras com revestimento de borracha, né? Tem também, como a gente mostrou o ciframa aqui, a parte de ângulos articulados para fazer mão francesa. Então a gente brinca, as soluções são infinitas, né? Parte de HVAC, climatização, então os dutos suspensos, ao invés de utilizar barras roscadas, tudo suspensos com gripple, tá? Então geralmente passa um perfil da cicla e de lá eu subo com gripple para fixar ele na estrutura, tá? Aqui é uma solução bem bacana que a gente desenvolvimento da nossa engenharia aqui. Então utilizando o ciframo e os cabos, o gripple para 325 kg, então é uma solução que tem alta necessidade de estudo de engenharia, né? Então a gente consegue mesclar as duas soluções aí e entregar uma solução completa para o nosso cliente. Estruturas para skid, então também tem essa possibilidade, tá? A gente fornece isso aqui para alguns clientes aqui no Brasil. A gente tem visto cada vez mais soluções, a busca por soluções modulares na construção civil e tem essa possibilidade, então daqui a pouco no fabricante das bombas, a gente já monta o skid, ele vai pré-montado para o cliente, entrega para o cliente já pré-montado, ele só chega lá e encaixa na fábrica, na obra, na posição que ele precisa, tá? Situações com ciframo, né? Então mais algumas aplicações aqui, patins deslizantes, cargas pesadas, né? A gente usa esse material muito em usinas hidrelétricas também, então tem essa possibilidade de utilizar na aplicação com cargas pesadas também. Pipe racks em geral, a gente consegue construir com os nossos materiais. Instalações em inox também, né? Se tiver essa necessidade, a gente tem esse produto. Instalações elétricas, que a gente já comentou antes, com gripple e tubulações de processo, né? Então, na indústria plástica tem muita tubulação de processo e aqui a gente vê um sistema bem carregado de tubulação. Então, todos os pórticos aqui foram montados com os produtos Hartbau desenvolvidos pela nossa engenharia. Um investimento que precisa fazer uma ampliação na tua fábrica, precisa fazer uma mudança de layout, botar um novo equipamento, você vai partir para uma solução que daqui a pouco lá na frente pode te dar algum tipo de problema, ou vale a pena gastar tempo e energia já no início do projeto e procurar soluções que te entregam inovação e tecnologia. Então essa é a mensagem da Hartbau aí. A Hartbau fica aqui na zona industrial, caso vocês queiram fazer uma visita, para nós também estão convidados de conhecer a nossa estrutura lá também.